Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra tremenda com vocês, que está lá no livro de Colossenses, a partir do versículo 13, ali, Colossenses 1:13. Olha só que palavra maravilhosa, olha só como Deus, Ele é poderoso, como Deus é soberano sobre toda a criação, sobre tudo que Ele fez por nossas vidas. Veja como Deus nos ama e como Deus se preocupa com a sua criação e com tudo que foi criado por intermédio dele. Deus, Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso. Vamos ver aqui, Colossenses 1, capítulo 13. Ali diz a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixei afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, a qual foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, da qual Paulo me tornei ministro. Amém, amados? Que palavra maravilhosa, né? A gente vê a soberania do nosso Deus, né? Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Tanto o principado, tanto potestades, tudo, né? Até os poderes do mal, né? Foram criados por Deus. Aí, você lê essa palavra, você deve se perguntar por que Deus criou o mal, né? Se até os principados e potestades estão sob o seu domínio. Porque Deus amou a criação. Porque Deus nos amou. E muitas vezes o inimigo tem permissão para nos tocar, para que nós possamos ser moldados. Porque toda vez que sentimos angústias, sentimos medos, sentimos o fracasso, a quem a gente recorre? A Deus, né? A gente busca Deus e aí Deus nos livra. Então a gente vê lá na vida de Jó, e foi assim que aconteceu com Jó. Deus permitiu, toque nele, só não tire a sua vida. Por quê? Porque Deus queria provar Jó. E muitas vezes nós também somos provados. Então a gente vê que tudo está no poder de Deus, né? Ele nos salvou, né? Através da cruz, né? E através da cruz nós fomos salvos por Ele. Ele perdoou nossos pecados. Ele levou sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, porque tudo está na mão de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que você possa ler essa palavra lá em Colossenses 1 ali, né, a partir do verso 13, que é tremendo essa palavra aqui, né? Ali diz assim no 18, ó, ele é o cabeça da igreja, né? Tu pode ver que todas as vezes que o homem tenta fazer a coisa do jeito dele, ele acaba dando com os burros na água, como diz o ditado do mundo, né? Acaba fazendo as coisas erradas, porque o Senhor é o cabeça. Se o homem não estiver conectado ao cabeça, ele não consegue fazer as coisas, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus, e Deus, ele tem todo o controle. Não adianta o homem querer fazer a coisa do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito. Não é próspero, não é abençoado. Deus não deixa isso prosperar.
né? E muitas vezes eles caem no fracasso, eles desfalecem na fé, porque não estão fazendo a obra que Deus mandou que fizesse, né? Porque ali diz, né? Ele é o cabeça do corpo da igreja. Todos os membros têm que estar conectados ao cabeça. Não existe um corpo sem cabeça. Um corpo sem cabeça não anda. Tem que ter uma mente. E essa mente é Jesus, essa mente é Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, como fala a palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos enxertados nessa videira, porque Ele é a videira verdadeira, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se nós não estivermos enxertados nessa videira, a gente vai fazer a coisa do nosso jeito e nós vamos secar. Nós não vamos, não vai ter a seiva, né? A seiva, nós precisamos dessa seiva. E essa seiva vem de Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Amém? Um ótimo fim de semana para todos. Graça e paz, amados. Deus abençoe a todos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra tremenda com vocês, que está lá no livro de Colossenses, a partir do versículo 13, ali, Colossenses 1:13. Olha só que palavra maravilhosa, olha só como Deus, Ele é poderoso, como Deus é soberano sobre toda a criação, sobre tudo que Ele fez por nossas vidas. Veja como Deus nos ama e como Deus se preocupa com a sua criação e com tudo que foi criado por intermédio dele. Deus, Ele é Deus soberano, Ele é Deus poderoso. Vamos ver aqui, Colossenses 1, capítulo 13. Ali diz a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Esta é a imagem de Deus invisível, primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, no céu, sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele, antes de todas as coisas, nele subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para que todas as coisas ter primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo seu sangue na cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. A vós outros também, que outrora eras estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixei afastar da esperança do Evangelho, que ouviste, a qual foi pregado a toda criatura, debaixo do céu, da qual Paulo me tornei ministro. Amém, amados? Que palavra maravilhosa, né? A gente vê a soberania do nosso Deus, né? Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Tanto principado, tanto potestades, tudo, né? Até os poderes do mal, né? Foram criados por Deus. Aí, você lê essa palavra, você deve se perguntar por que Deus criou o mal, né? Se até os principados e potestades estão sob o seu domínio. Porque Deus amou a criação. Porque Deus nos amou. E muitas vezes o inimigo tem permissão para nos tocar, para que nós possamos ser moldados. Porque toda vez que sentimos angústias, sentimos medos, sentimos o fracasso, a quem a gente recorre? A Deus, né? A gente busca Deus e aí Deus nos livra. Então a gente vê lá na vida de Jó, e foi assim que aconteceu com Jó. Deus permitiu, toque nele, só não tire a sua vida. Por quê? Porque Deus queria provar Jó. E muitas vezes nós também somos provados. Então a gente vê que tudo está no poder de Deus, né? Ele nos salvou, né? Através da cruz, né? E através da cruz nós fomos salvos por Ele.
Ele perdoou nossos pecados, Ele levou sobre si, né, as nossas dores, as nossas enfermidades, porque tudo está na mão de Deus. Amém, amados? Que Deus abençoe você, que você possa ler essa palavra lá em Colossenses 1 ali, né, a partir do verso 13, que é tremendo essa palavra aqui, né? Ali diz assim no 18, ó, ele é o cabeça da igreja, né? Tu pode ver que todas as vezes que o homem tenta fazer a coisa do jeito dele, ele acaba dando com os burros na água, como diz o ditado do mundo, né? Acaba fazendo as coisas erradas, porque o Senhor é o cabeça. Se o homem não estiver conectado ao cabeça, ele não consegue fazer as coisas, porque essa obra não é do homem, essa obra é de Deus, e Deus, ele tem todo o controle. Não adianta o homem querer fazer a coisa do jeito dele. Eu vou fazer do meu jeito. Não é próspero, não é abençoado. Deus não deixa isso prosperar, né? E muitas vezes eles caem no fracasso, eles desfalecem na fé, porque não estão fazendo a obra que Deus mandou que fizesse, né? Porque ali diz, né, ele é o cabeça do corpo da igreja. Todos os membros têm que estar conectados ao cabeça. Não existe um corpo sem cabeça. Um corpo sem cabeça não anda. Tem que ter uma mente. E essa mente é Jesus, essa mente é Cristo. Nós temos que ter a mente de Cristo, como fala a palavra de Deus. E todas as vezes que nós estamos enxertados nessa videira, porque Ele é a videira verdadeira, né? Ele diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Se nós não estivermos enxertados nessa videira, a gente vai fazer a coisa do nosso jeito e nós vamos secar. Nós não vamos, não vai ter a seiva, né? A seiva, nós precisamos dessa seiva. E essa seiva vem de Cristo. Amém, amados? Que Deus abençoe a todos. Fique com essa palavra, medite nessa palavra. Amém? Um ótimo fim de semana para todos.